Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem, graças a Deus. Vamos continuar aqui com a nossa playlist. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você volte e assista. Entra aí no canal, tem a playlist, ok? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre a organização estruturada de computadores, certo? Existe uma grande lacuna entre o que é conveniente para as pessoas e o que é conveniente para os computadores. As pessoas querem fazer X, mas os computadores só podem fazer Y, que dá origem a um problema. Nosso objetivo é entender como esse problema pode ser resolvido. Então, nós antes falamos sobre a questão do problema que existe entre o que as pessoas estão dispostas a fazer e o que os computadores podem realizar, o que os computadores podem fazer. Então, nós vamos ver como é que nós podemos resolver esse problema, né, a partir desse tópico. Em primeiro lugar, vamos falar das linguagens e níveis de máquinas virtuais. O problema pode ser abordado de duas maneiras, e ambas envolvem projetar um novo conjunto de instruções, que é mais conveniente para as pessoas usarem do que o conjunto embutido de instruções de máquina. Essas novas instruções formam uma nova linguagem, que chamaremos L1, e as instruções de linguagem máquina embutidas que formam uma linguagem que chamaremos de L0. Certo? Então, para resolver esse problema em que existe a lacuna que nós vemos entre o que as pessoas querem e o que os computadores podem, as duas maneiras de resolver esse problema envolvem a gente criar um novo conjunto de instruções, certo? E nós sabemos que quando a gente cria ou quando a gente tem um conjunto de instruções, uma nova linguagem é criada, ok? Porque a linguagem está ligada às instruções. Então, a linguagem que a gente vai criar, vamos chamar de L1, é a linguagem de máquina que o computador entende, que o computador pode calcular, chamaremos de L0, certo? As duas técnicas diferem no modo como os programas escritos em L1 são executados pelo computador, que afinal só pode executar programas escritos na linguagem de máquina L0. Um método de execução de um programa escrito em L1 é primeiro substituir cada instrução nele por uma sequência equivalente de instruções L0. O programa resultante consiste totalmente em instruções L0. O computador então executa um novo programa L0 em vez do antigo programa L1. Essa técnica é chamada de tradução, certo? Então, nesta primeira técnica, o que a gente tem? A gente tem uma nova linguagem, ou mesmo nós temos um novo conjunto de instruções, e esse conjunto forma uma linguagem L1. Então, nessa primeira técnica, nós vamos substituir cada instrução escrita nessa nova linguagem, na linguagem L1, é uma sequência equivalente de instruções L0, certo? Então, no final das contas, o programa que vai resultar ou que vai ser executado vai ser um programa em L0. Então, no fim das contas, o programa antigo é cancelado e o novo é executado. Okay? Essa técnica é chamada de tradução. A outra técnica é escrever um programa em L0 que considere programas L1 como dados de entrada e os execute examinando cada instrução por sua vez, executando diretamente a sequência equivalente de instruções L0. Essa técnica não requer que se gere um novo programa em L0. Ela é chamada interpretação. E o programa que executa é chamado interpretador. Certo? Nesta técnica, existe o seguinte. A gente cria um programa em L0 que vai considerar como dados de entrada o nosso programa L1. Nesse caso, do novo conjunto de instruções. Ele vai captar e vai também fazer uma substituição, só que o próprio programa que a gente cria em L0 é que vai executar esses dados em L1, que são dados de entrada, então ele vai executar diretamente. E quem fica no comando, no controle do computador é o programa L1.
aliás, L0 que a gente cria. Então, essa técnica é chamada de interpretação e esse programa que executa as instruções que a gente cria em L0 é chamado interpretador. Tradução e interpretação são semelhantes. Nos dois métodos, o computador executa instruções L1, executando sequência de instruções equivalentes a L0. A diferença é que na tradução o programa L1 é inteiro convertido para L0 e o programa L1 é desconsiderado e depois um novo L0 é carregado na memória do computador e executado. Durante a execução, o programa L0 recém-gerado está sendo executado e está no controle do computador, certo? Então, tradução e interpretação são semelhantes. A diferença é que na tradução nós desconsideramos o programa L1 por inteiro e é convertido logo para o L0 e o programa L0 é que fica sendo carregado pelo computador e executado, né, e está no controle do computador. Na interpretação, depois que cada instrução L1 é examinada e decodificada, ela é executada de imediato, certo? Nenhum programa traduzido é gerado. Aqui o interpretador está no controle do computador. Para ele, o programa L1 é apenas dados. Ambos são métodos bastante utilizados e também na combinação dos dois, certo? Então, esses dois métodos são bastante utilizados e nós usamos também a combinação deles. Vocês vão poder ver aqui como é que é, assim, numa visão. Aqui nós, na introdução, estamos fazendo uma visão geral. Continuando, nós vamos estar aprofundando mais ainda, certo? Em vez de pensar em termos de tradução ou interpretação, muitas vezes é mais simples imaginar a existência de um computador hipotético ou máquina virtual, cuja linguagem seja L1, vamos chamar essa máquina virtual de M1 e de M0 aquela que corresponde a L0, certo? Em vez de a gente pensar em tradução e interpretação, é mais simples de imaginar a existência de um computador virtual, uma máquina virtual. E vamos lá, imagina que temos uma máquina virtual, né, que tem a linguagem L1. E essa máquina virtual nós vamos chamar de M1. E depois a máquina da linguagem L0 nós vamos chamar M0, certo? Então, cada uma vai pegar a sequência. Vocês vão conseguir entender mais ainda, ok? Vamos avançar. Essa máquina, se essa máquina pudesse ser construída de forma barata o suficiente, não seria preciso de forma alguma ter a linguagem L0 ou uma máquina que executou os programas em L0. As pessoas poderiam simplesmente escrever os seus programas em L1 e fazer com que o computador executasse diretamente. Mesmo que a máquina virtual, cuja linguagem é L1, seja muito cara ou complicada de construir com circuitos eletrônicos, as pessoas ainda podem escrever programas para ela. Esses programas podem ser traduzidos, podem ser interpretados ou traduzidos por um programa escrito em L0. Que por si só consegue ser executado diretamente pelo computador real, certo? Vamos lá ver aqui o seguinte: se a gente pudesse construir essas máquinas, se fosse barato e fácil a gente construir as máquinas em L1, iria matar esse problema de uma vez, né? O problema que a gente já abordou aqui, porque assim nós vamos ter uma linguagem simples para as pessoas e os computadores poderiam executar diretamente. Mas nós notamos que construir uma máquina que executa instruções em L1 é muito caro e é muito complicado de construir com circuitos eletrônicos, ok? Mais à frente vocês vão ver por que isso é assim. Mas as pessoas também podem escrever programas para ela. Esses programas podem ser interpretados ou traduzidos por um programa escrito em L0, que por si só pode ser executado diretamente pela máquina real, certo? Então, a gente vai ter um programa em L1 e depois nós traduzimos para L0 e o computador consegue executar as instruções de L0, certo?
Em outras palavras, as pessoas podem escrever programas para máquinas reais, virtuais, como se realmente existissem. Para tornar prática a tradução ou interpretação, as linguagens L0 e L1 não deverão ser muito diferentes. Okay? As linguagens não devem ser muito diferentes. Tal restrição significa que quase sempre L1, embora melhor que L0, ainda estará longe do ideal. Para a maioria das aplicações, esse resultado talvez seja desanimador, à luz do propósito original da criação de L1, que era aliviar o trabalho do programador de ter que expressar algoritmos em uma linguagem mais adequada a máquinas do que a pessoas. Certo? Seguinte, nós conseguimos ver que, como a gente pode traduzir, nós vemos que nós podemos escrever programas para máquinas virtuais como se elas realmente existissem. Né? E depois iria existir aí a tradução e tudo. Tradução e interpretação. Mas para a tradução e a interpretação não serem práticas, como a tradução da linguagem L1 para L0, ser prática, elas não podem ser muito diferentes, ok? Para ser fácil de traduzir, elas não podem ser diferentes. Então nós vemos que, no fim das contas, ainda é parecido. O L1 é muito parecido com o L0. E nós vemos que o propósito principal da criação do L1 foi mesmo aliviar o trabalho do programador, certo? Porque as máquinas têm uma linguagem que não é tão adequada para as pessoas, ok? A linguagem de máquina é bem simples e trabalho com ela é complicado, certo? Porém, essa situação não é desesperadora. A abordagem óbvia é inventar outro conjunto de instruções que seja mais orientado às pessoas e menos orientado a máquinas, que é L1. Esse terceiro conjunto também forma uma nova linguagem que chamaremos L2, com a linguagem ou com a máquina virtual M2. As pessoas podem escrever programas em M2, em L2, exatamente como se de fato existisse uma máquina real com a linguagem L2. Esses programas podem ser traduzidos para L1 ou executados por um interpretador escrito em L1. Certo? Então, face a esse problema que a gente nota que L0 e L1 são parecidos, nós, para solucionar isso, nós podemos criar um novo conjunto. E nós vamos chamar esse conjunto de LO. Esse conjunto vai nos trazer uma nova linguagem. Nós vamos chamar ela de L2 e também uma nova máquina virtual. E nós podemos escrever programas para essa máquina virtual, certo? A gente aí vai estar trabalhando com L2 e posteriormente nós podemos traduzir de L2 para L1, de L1 posteriormente para L0 e aí a máquina vai executar as instruções, certo? No fim das contas, nós só nos já temos a isso. Nós vamos ver aqui com mais detalhes. A invenção de toda uma série de linguagens, cada uma mais conveniente que as suas antecessoras, pode prosseguir indefinidamente, até que, por fim, se chegue a uma adequada. Cada linguagem usa sua antecessora como base, portanto, podemos considerar um computador que use essa técnica como uma série de camadas ou níveis, um sobre o outro. A linguagem ao nível mais baixo é mais simples e a linguagem ao nível mais alto é mais sofisticada. Então, tenho aqui essa figura, extraída do livro de Tannenbaum. Ele fala sobre a organização de computadores, ok? Então, basicamente, nós conseguimos ver aqui o nível 0, né? Computador, né? O nosso computador real, o M0, nossa máquina real, e executando com nossa linguagem de máquina L0 também. E nós vamos estar usando um interpretador, né, ou um tradutor que vai sair de L1 para L0, e assim até o mais alto nível, até o enésimo nível, certo? É dessa forma. Então, quanto maior for o nível, por exemplo, o nível 3, né? A máquina virtual M3 é mais sofisticada. Vai ficar mais conveniente para as pessoas trabalharem com a máquina virtual M3 em relação a M0, certo? Há uma relação importante entre uma linguagem e uma máquina virtual. Cada máquina tem uma linguagem de máquina,
certo? Consistindo em todas as instruções que esta pode executar. Com efeito, uma máquina define uma linguagem, de modo semelhante, uma linguagem define uma máquina, a saber, aquela que pode executar todos os programas escritos na linguagem. Pode ser muito complicado e caro construir uma máquina definida por determinada linguagem diretamente pelos circuitos eletrônicos, mas apesar disso, podemos imaginá-la, certo? É o seguinte, nós podemos identificar uma máquina a partir de sua linguagem, ok? Existe uma relação entre a linguagem e a máquina, certo? A máquina virtual, certo? Há uma ligação. Então, nós conseguimos identificar que essa linguagem é da máquina virtual de nível 3, por exemplo. Ok? Pela forma como ela é, nós vemos é de nível 3. Nós podemos ver uma máquina virtual e identificar essa máquina é de nível 2, então a linguagem dele também é de nível 2. Então, existe essa relação em que a linguagem define a máquina e a máquina define a linguagem, certo? É interessante. É o seguinte, nós sabemos que é complicado construir uma máquina de determinada linguagem pelos circuitos eletrônicos, ok? Mas, apesar disso, nós podemos imaginar que, a partir desse novo conjunto de instruções que vai formar uma nova linguagem, nós podemos imaginar que existe uma máquina virtual que funciona a partir daquela linguagem, certo? De uma forma imaginária, certo? Ela não existe, mas nós conseguimos imaginá-la, certo? Uma máquina que tivesse C ou C++ ou Java como sua linguagem seria de fato complexa, mas poderia ser construída usando a tecnologia de hoje. Porém, é um bom motivo para não construir tal computador. Ele não seria econômico em comparação com outras técnicas. O mero fato de ser factível não é bom o suficiente. Um projeto prático também precisa ser econômico, certo? De certa forma, um computador com N níveis pode ser visto com diferentes níveis de máquinas virtuais, cada uma com uma linguagem de máquina diferente. Agora vamos usar os termos nível e máquina virtual para indicar a mesma coisa, certo? Então é o seguinte, se a gente tivesse uma máquina em C, que tivesse a linguagem como linguagem C e tudo mais, essa máquina em si seria muito complexa, ok? O circuito que a gente ia colocar nela e tudo o material que a gente ia usar seria muito complexo, ok? Mas é bem possível ser construído a partir da tecnologia que a gente tem agora, ok? Porém, seria muito caro. Então, o mero fato de ser muito caro não seria bom o suficiente, porque um projeto prático precisa ser econômico, ok? Não adianta a gente construir uma máquina aqui extremamente complexa, extremamente cara, enquanto a gente pode fazer algo mais simples, mais prático e econômico, ok? Claro, econômico é sempre bom. Quem não quer economizar? Então, por esse motivo, é mais prático a gente construir o computador dessa forma, em camadas, em níveis, ok? Então, nós vamos usar o termo nível e máquina para indicar a mesma coisa, certo? E um computador pode ter vários níveis, e diferentes máquinas virtuais com linguagens de máquina diferentes também, certo? Apenas programas escritos na linguagem L0 podem ser executados diretamente pelos circuitos eletrônicos, sem necessidade de tradução ou interpretação intervenientes. Os programas escritos em L1, L2, Ln enésima devem ser interpretados por um interpretador rodando em um nível mais baixo ou traduzidos para outra linguagem correspondente a um nível mais baixo. Uma pessoa que escreve programas para máquina virtual de nível N não precisa conhecer os interpretadores tradutores subjacentes. A estrutura de máquina garante que esses programas de alguma forma serão executados. Seguinte,
os programas escritos em L0 não precisam ser interpretados, não precisam ser traduzidos, ok? Os circuitos eletrônicos, eles já executam. Nós vimos lá que o computador reconhece e executa esse conjunto de instruções simples, que é a linguagem de nível 0. Então, o computador, os circuitos eletrônicos, na nossa máquina, eles conseguem executar as instruções em L0. Ok? Agora, os programas escritos em L1, L2 e L-enésimo devem ser interpretados, devem ser traduzidos, correspondendo ao nível de nível mais baixo. Por exemplo, L1 é interpretado e traduzido para L0. L2 é traduzido e interpretado para L1. L-enésimo vai ser traduzido para Ln-1, ok? Qualquer número que seja. É assim por diante, ok? Agora, quem vai programar para uma máquina de nível, ou mesmo para uma linguagem, para uma máquina de nível, uma máquina virtual de nível N, ele não precisa saber dos interpretadores, dos tradutores que vêm por baixo daquele nível, ok? Não precisa, por exemplo, você está a programar para o nível 3, por exemplo. Você programa para o nível 3, você não precisa saber dos interpretadores de nível 2, não precisa saber do interpretador de nível 1, não precisa saber. Eles estão lá, por quê? Porque a máquina, a estrutura que tem na máquina vai garantir que esses programas vão ser executados. Então, a única tarefa vai ser construir o teu programa naquela linguagem por executar, e o computador, a máquina por si só vai executar, certo? Não há interesse real em saber se eles são executados passo a passo por um interpretador que, por sua vez, também é executado por outro interpretador, ou se são diretamente pelos circuitos eletrônicos. O mesmo resultado aparece nos dois casos. Os programas são executados. Quase todos os programadores que usam uma linguagem de nível N estão interessados apenas no nível superior, aquele que menos se parece com a linguagem de máquina de nível mais inferior. Certo? Então, no fim das contas, não há interesse em saber como é que eles são, como é que acontece o processo de interpretação e tradução, ok? No fim das contas, os programas vão ser executados e o resultado é o mesmo, ok? Nos dois casos. Então, normalmente os programadores só estão interessados ao nível superior, né? Que está mais parecido, né? Com aquilo que é mais conveniente para as pessoas, né? E menos parecidos com aquilo que é a linguagem de máquina de nível mais inferior, ok? Porém, as pessoas interessadas em entender como um computador realmente funciona deverão estudar todos os níveis. Quem projeta novos computadores ou novos níveis também deve estar familiarizado com outros níveis, além do mais alto, certo? Nós vamos terminar por aqui. Espero que você tenha gostado, entendido. Na próxima aula vamos falar de máquinas multiníveis contemporâneas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!